A educação é a força motriz por trás da transformação da sociedade, e os professores são os arquitetos dessa mudança. Como líderes em sala de aula, eles têm o poder de moldar mentes, inspirar sonhos e pavimentar o caminho para um futuro brilhante. No entanto, para que essa visão se torne realidade, é essencial que os educadores, coordenadores e gestores estejam constantemente se aprimorando, aprendendo e crescendo em suas habilidades e conhecimentos. É aqui que entram os cursos oferecidos pelo CIESP, Sindicato de Escolas Particulares do Estado de São Paulo, conduzido pela coordenadora de cursos Regina Stefano, que há mais de 35 anos ilumina com sua competência o caminho de milhares de gestores, coordenadores, professores e indiretamente milhares de crianças e jovens para o sucesso. Boa tarde, muito boa tarde, pessoas queridas, né? Bom, hoje nós estamos aqui, lançamos essa palestra, né? Foi de última hora, por pedidos de vocês, de escolas que estão com dúvidas, né? Sobre NR1, mesmo porque agora é dia 26 de maio, né? Já vem, não é de hoje, na verdade, mas é que agora começa mesmo, será cobrado aí das escolas, né? Então, o professor Robson vem para falar NR1, chaves para a excelência profissional. É tão importante esse assunto que até nós agendamos um curso com ele mesmo para maio sobre isso, né? Hoje ele vem com algumas sugestões, algumas dicas assim para vocês, né? Mas em maio, sim, nós teremos um curso sobre isso, tá certo? Então, eu gostaria de chamar o professor Robson Santos, por favor, professor. O som. Boa tarde, Rê, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui na minha segunda casa, que é o CIESP, né? São mais de 30 anos aí também juntos com a Regina, com a Bel, com a equipe do CIESP, divulgando educação, falando de educação e promovendo mudanças, como o vídeo institucional coloca, né? Porque somos todos esses artífices da mudança, esses arquitetos aí do nosso país. Então, é um prazer estar aqui para falar de um assunto tão importante que é saúde mental nas escolas, né? Eu posso te garantir, viu, Robson, que é uma honra tê-lo aqui conosco, viu? Você é um parceiro de muitos anos, são 33 anos aqui no CIESP, que você nos ajuda. E eu queria realmente te agradecer, porque na hora que eu te convidei, você foi muito pronto. Não, Regina, vamos lá, pode deixar comigo que eu faço isso para você, né? Então, quero muito te agradecer. Para quem não te conhece, se você puder falar um pouquinho sobre você, né? Tá, joia. Eu que agradeço aí o convite, a oportunidade, é sempre muito bom estar com vocês, né, com essa parceria, e mais do que a parceria, essa amizade. Eu sou pedagogo de formação, mestre em Educação, Arte e História da Cultura, doutor em Design, atualmente docente do Senac São Paulo, sou terapeuta integrativo, especialista em liderança, inteligência emocional, comunicação não violenta e cultura de paz. E essa questão da saúde mental me preocupa bastante, não só olhar para os meus alunos, mas para os colegas professores, para mim também, porque é isso, né? Nós também nos olhamos aí, nós professores, para mim, isso eu sempre reafirmo, todo o resto que está junto, que faz parte da titulação, perde o sentido se eu esquecer que eu sou um professor e que eu sou o Robson. Então, somos aqui parceiros na educação. Então, essa tarde aqui, esse bate-papo rápido, para, de repente, tirar algumas dúvidas, explicar, esclarecer algumas coisas sobre NR1 na escola, é justamente o nosso objetivo maior, né, Rê? Para ajudar as escolas a pensarem nisso, porque muitas vezes nós de escola somos pegos de calças curtas, porque nós achamos que isso é só para a empresa, né? E a escola particular é uma empresa também, nós temos isso, e todas as instituições precisam passar por essa adequação.
inclusive as públicas, que aí a gente sabe que o buraco é mais embaixo, para a gente falar o português claro. Então, muito bom estar com vocês aqui e vamos aproveitar esse bate-papo. E quem sabe, espero vê-los no nosso curso, onde nós vamos ter mais tempo para explorar toda essa gama de possibilidades que a NR1 nos traz. Ok. Então, Robson, muito obrigada, a casa é sua. Fique à vontade, tá bom? Tá ótimo, obrigado. Bom, eu vou olhar aqui para a lateral de vez em quando, que eu estou com duas telas. Então, eu deixo sempre ela projetada na da direita para poder olhar para cá e ver comentários, acompanhar vocês também, né? Toda essa questão. Então, boa tarde a todos. Então, nós vamos falar de NR1. E aí, para nós começarmos a falar de NR1, a Regina abriu isso, ela foi reformulada, né? Essa reformulação da NR1 aconteceu ano passado, em 25 de maio de 2025. A NR1 é uma lei da década de 70 que vai falar sobre os riscos ocupacionais. Então, ela já está em vigor há muito tempo, já está implementada nas instituições, escolas, empresas, e ela sofreu uma transformação. E aí nós pegamos aqui alguns dados para começar, para ver a importância de falarmos sobre isso nas escolas. Nós vivemos uma crise silenciosa, nós estamos aí com uma série de problemas, legislações entrando em relação a desrespeito de alunos para com os professores, toda essa questão que nós vivemos. Então vejam, né, os dados são preocupantes. Nós temos 72% de professores com sinais de esgotamento emocional nessas pesquisas que estão aqui as fontes. 35% desses afastamentos se dão por problemas de saúde mental. São os transtornos mentais, comportamentais, a questão do burnout, que está muito falado, questão da depressão, ansiedade, toda essa sobrecarga. 80% dos professores entrevistados aí nessas amostras relatam essa sobrecarga de tarefas administrativas e pedagógicas, e relatam isso como o principal fator de adoecimento. Porque o trabalho de um professor não começa nem termina na porta da sala de aula. Nós temos muito trabalho antes, durante e depois. E muitas vezes nós nos vemos atolados em papeladas e toda a parte burocrática que cresce cada vez mais, precisamos nos resguardar, toda essa documentação é necessária, principalmente para a cobrança que nós temos hoje das famílias, dos pais, que muitas vezes nos cobram sem que nos deem um apoio. Mas isso acho que desde que o mundo é mundo. E com isso nós temos que o professor é uma das profissões que tem 2 vezes o maior risco de burnout em comparação com outras profissões. O burnout é muito comum em situações e profissionais onde nós usamos o cuidar em conjunto. Então, educar e cuidar, a questão dos profissionais de saúde, esses que parece que está sempre faltando alguma coisa, que não estamos dando conta aí do que nós temos que fazer. Então, esse é o nosso cenário para nós pensarmos um pouquinho em relação à questão da saúde mental nas escolas. E o que está adoecendo, então, esses professores, os gestores também? Aqui eu foquei professores, mas por quê? Porque um diretor, um coordenador, normalmente é professor também. Então, esse adoecimento, ele é multifatorial. Ele acontece por vários fatores. Desculpem, gente. Ele acontece por toda essa sobrecarga que nós já falamos, a questão do estresse, da ansiedade, da cobrança, de uma autocobrança, às vezes baixa autoestima. E os riscos psicossociais são a nova fronteira da saúde ocupacional das escolas. Porque quando nós fazemos o GRO, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, que é um documento amplo que analisa a escola como um todo, aí nós temos as questões, por exemplo, ergonômicas. O profissional de NR1, como eu me coloco hoje, né, ele não cuida da questão ergonômica, porque aí tem que ser um ergonomista, os técnicos de segurança do trabalho, e muitas vezes a ergonomia é vista só como mochila do aluno, né? Nós olhamos para a mochila pesada, de carrinho, aquelas coisas todas. Mas nós temos outros fatores que também adoecem esses professores, a questão da jornada, às vezes dupla, tripla, tudo isso também é um fator que nós temos que levar em conta. Essa sobrecarga e o medo de não dar conta, porque temos isso também, né? Principalmente nós professores da rede particular de ensino, a cobrança é sempre muito maior e a autocobrança também, porque nós temos uma outra entrega dos nossos serviços. E com isso nós acabamos nos sobrecarregando. Então são vários fatores que vão contribuindo para essa questão, para esse adoecimento, para essa baqueada que nós damos de vez em quando. E quais são esses riscos, então, psicossociais no contexto escolar, fazendo aqui uma síntese? O primeiro é sobrecarga e pressão. Todo o nosso trabalho, sobrecarga não é uma questão específica do professor. As profissões, em geral, têm as suas sobrecargas, e principalmente no momento que nós vivemos de país, de mundo, tem toda essa questão
muitas vezes os quadros mais enxutos. Então, tudo isso vai acarretar em uma sobrecarga e uma pressão que hoje nós temos em relação às escolas particulares para não perdermos alunos, porque é aquela questão, se a escola está bem, com bastante de alunos, nós estamos bem também, mas se começamos a perder alunos, isso pega muito mal para a escola, porque o boca a boca começa a ampliar e acaba tendo uma outra pressão para que o professor realmente cumpra o seu papel de uma forma que evite reclamações, vamos usar esse termo. E parece que nós nunca conseguimos agradar 100%, né? Não agradamos gregos e troianos. Então isso também acaba fazendo com que a autocobrança seja maior. Na verdade, o autocuidado, que seria essa parte que nós muitas vezes não temos noção ou nem praticamos, acaba acarretando essa sobrecarga e pressão. Uma outra questão são as relações interpessoais conflituosas. Às vezes aquele pai, aquela mãe de aluno, aqueles alunos, ou mesmo a relação entre os colegas de trabalho, professores, gestores, não são relações saudáveis. O clima organizacional da escola, às vezes, não é um clima propício a essa saúde mental e essa saúde emocional. E aí, aquela coisa de encontrarmos com pessoas no dia a dia do nosso trabalho que mal olham em nossa cara, que você fala bom dia, não te respondem, essas questões que as fofocas que às vezes acontecem, comparações, principalmente as crianças que estão na escola, passaram do professor A para o B, existe comparação, porque o ano passado era assim, essa professora é assim, tudo isso acaba gerando também uma relação de conflito. Toda vez que nós não temos uma necessidade atendida, e necessidade aqui na forma ampla, como diz o Marshall Rosenberg, as necessidades universais, por exemplo, a segurança no trabalho, a questão do ambiente organizacional saudável, nós acabamos entrando em conflito. O conflito acontece quando nós deixamos de nos equilibrar, perdemos o nosso equilíbrio. Uma outra questão é essa insegurança e falta de autonomia. Muitas vezes o professor se torna um executor por uma série de fatores. Quando eu tenho, às vezes, sistemas que exigem que o professor faça aquilo sempre no A, B, C, naquela linha, e o professor não se sente autônomo para desenvolver questões diferentes, tem aqueles professores que muitas vezes preferem esse sistema de fazer aquilo que está sendo orientado. Mas aqueles que gostam de inventar moda, como nós falamos, muitas vezes, às vezes, se perdem, se sentem inseguros em trazer ideias. Isso também é acarretado pelo clima organizacional. Se eu trabalho numa instituição onde o erro é punido, eu não vou levar novas ideias, porque eu só consigo transformar as situações no teste, errando, aprendendo, consertando. Isso também demanda muito do apoio da gestão, da direção, da coordenação, para que o professor possa errar, corrigir, aprender com seu erro e melhorar isso, mas também fazer ações novas. Muitas vezes na educação infantil, eu já deparei com escolas, principalmente creches, onde os professores mal saíam da sala de aula com as crianças porque não era permitido, ou tinham medo que as crianças se machucassem, ou que fizessem muito barulho, muita bagunça. Então isso é um fator que também começa a acarretar esses danos aí para o professor. E uma outra questão que também está muito forte na discussão hoje é o assédio moral e o assédio sexual. O assédio, ele sempre foi discutido, sempre foi questionado, mas agora com a questão da NR1 é um ponto que nós temos que observar cada vez mais perto, porque temos legislações específicas para isso. Então, as campanhas que nós vemos veiculadas na TV, na internet, em outros veículos, alertam muito para o perigo do assédio. Quer dizer, o assédio é quando você invade o espaço dessa outra pessoa, quer através de um toque, quer através de uma palavra. Então, isso também é um risco psicossocial no contexto escolar. Nós temos isso. Vejam que aqui eu não estou dizendo que é o mantenedor, que é o gestor. O assédio pode ser de um pai de aluno que vai lá e fala groselhas, vamos usar esse termo, para o professor, ameaça, falar, olha, depois você vai se ver comigo. Isso também é uma forma de assédio. Ou então humilha o professor, fala mal dele na frente de todo mundo, numa reunião de pais. Então tem vários fatores que nós temos que cuidar. E se a pessoa já não está bem 100%, ela pode muito se perder aí, colapsar aí o seu emocional. Porque quando você está bem, você consegue lidar com isso. Ou se você tem o preparo para lidar pelo caminho da comunicação não violenta, da cultura de paz, da comunicação assertiva, da inteligência emocional, você vai ouvir isso e conseguir lidar com isso de uma outra forma. Mas se você não está bem
emocionalmente, nada disso vai te ajudar. Então, nós precisamos desse apoio. Se a gente for olhar por esse ângulo, o que nós estamos falando aqui é que cada vez mais o ambiente escolar, os profissionais da escola precisam se apoiar para que todos se fortaleçam e consigam realmente desenvolver um trabalho de excelência, que é aquilo que todos nós esperamos quando iniciamos nossa carreira como educadores. Então, o que mudou, né, gente? Então, a NR1 ela é a norma-mãe do Sistema de Segurança e Saúde do Trabalho no Brasil. Por exemplo, no SENAC nós temos o exame médico periódico, nós temos a CIPA por conta do tamanho da instituição, e a NR1 ela que vai determinar, estabelecer as disposições gerais para os fundamentos do PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, que é aplicável a todos os empregadores. Lógico que esse PGR ele é feito de acordo com cada instituição. Aqui eu já ponho um alerta a vocês. Por quê? Porque nós vemos, daqui a pouquinho, começam a vender as soluções prontas, bate-prontas, vamos dizer assim. Cada instituição profissional, estou dizendo aqui, empresas, escolas, tem fundamentos e tem necessidades específicas. Então, eu não posso simplesmente baixar um PGR da internet ou um GRO da internet e colocar ali, tentar encaixar onde não cabe. Isso tem que ser feito de acordo com a realidade da instituição. Aí a portaria do Ministério do Trabalho, 1419 de 2024, incluiu explicitamente os riscos psicossociais no escopo do GRO, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. E aí o que os empregadores têm que fazer? Identificar, avaliar e adotar medidas de controle para fatores como sobrecarga de trabalho, assédio, violência e conflitos. Então esse PGR da escola A ou da B ou da Z, ele terá questões específicas de acordo com a sua realidade, com o seu clima organizacional, com a sua equipe. E essa norma, ela entrou em vigor o ano passado. Desculpa. Ela entrou em vigor em 26 de maio de 2025 e para que todos tivessem um ano, até agora 2026, para se adequarem e entrarem na conformidade legal da NR1. Por quê? Porque nós precisamos nos adequar para não ficarmos expostos aos riscos jurídicos, legais, administrativos imediatos, que vão gerar multas, que vão gerar prejuízos e também afetam a reputação da empresa, da escola. Então, esse um ano, como nós sabemos, nós conhecemos a nós brasileiros, agora que nós estamos em março, começou em março, abriu esse movimento dessa adequação. Por quê? Porque a partir de maio começam a fiscalizar. Em um dos cursos que eu fiz, falaram em torno de 800 fiscais já contratados para começar a fiscalizar as instituições e empresas. E eu acredito aí, o que nós sabemos até pela experiência de vida nossa, que esses fiscais eles estão indo lá para ver o que nós não fizemos, né? Não estão indo lá para nos orientar a fazermos da forma correta. Então é importante que a área de RH das escolas, das instituições, se prepare para isso, realmente desenvolva, porque envolve não apenas a documentação do PGR ou do GRO, envolve as ações que nós precisamos fazer durante o ano para nos adequarmos à normativa NR1. Então, o que a NR1 exige que a escola faça? Primeiro, um PGR atualizado, que é esse programa de gerenciamento de riscos que tem que incluir o mapeamento, e esse mapeamento tem que ser feito com ferramentas certificadas, com ferramentas que foram aceitas cientificamente, alguns questionários e testes padronizados para esse fim, e a partir desse mapeamento e avaliação dos riscos psicossociais, desenvolver o seu plano de ação documentado, que normalmente a gente faz na forma do PDCA. Quando eu tenho esse PGR atualizado, eu estou pensando em ações práticas. O GRO, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, é o documento base da escola para identificar, avaliar e controlar todos os riscos, incluindo estresse, assédio, sobrecarga, com plano de ação documentado. Então, esses dois documentos eles trabalham em conjunto. Enquanto o GRO ele tem uma amplitude, a GRO ele é
um processo contínuo da sua escola, o PGR é um documento prático, onde eu coloco ali as ações que eu vou desenvolver para administrar o meu GRO. Então, esses 2 documentos são os documentos imprescindíveis para pensarmos na implementação da nova NR1 nas escolas. É importante também que os profissionais sejam envolvidos. Então, quando eu vou fazer esses questionários, esse levantamento, os profissionais que precisam responder em caráter anônimo. Se eu, por exemplo, como consultor, prestando consultoria, eu vou receber esses questionários, fazer a tabulação, preparar os relatórios para apresentar para a escola, mas os nomes não são veiculados. Então, precisamos garantir que os profissionais da escola respondam a esses questionários e testes de forma segura, se sentindo seguros, em um ambiente seguro e onde a sua identidade seja preservada. Então, são eles que vão nos dar os pontos para esse processo de identificação e avaliação dos riscos, garantindo o quê? A visão de quem vive o problema. Lógico, gestores, nós também precisamos participar desse levantamento. Todos nós, mantenedores também, sim, todos aqueles que estão na instituição precisam participar desse levantamento dos riscos ocupacionais, e aqui no caso, os riscos psicossociais, que a NR1, especificamente, essa nova NR1, apontou. E vamos dizer, a bola da vez, a cereja do bolo, está nos riscos psicossociais. Porque, volto a dizer, os riscos ocupacionais todos nós já conhecemos. Eu usei o exemplo da ergonomia, esse é um exemplo. Mas isso já é implementado nas escolas, a escola já tem esse cuidado há muito tempo. O que está mudando é como eu vou lidar com os riscos psicossociais. Até porque nós estamos falando também de uma subjetividade muito grande. E aí nós temos que ter também o nosso preparo. Porque se eu tenho na minha equipe 2, 3 professores ou colaboradores em tratamento de saúde mental, eu também preciso, como gestor, saber como lidar. Quer dizer, não é mais aquela coisa do mimimi, é frescura, né, essas questões, como muitas vezes as pessoas falam, depressão não existe, ansiedade é frescura. Nós estamos vivendo isso, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? O primeiro lugar de ansiedade está com o Brasil, por vários fatores, como eu disse, é multifatorial. Outro ponto importante que a escola precisa fazer em relação à NR1 é treinar e capacitar, que é um pouco do que eu estou falando. Gestores e colaboradores têm que receber treinamento sobre saúde mental, como identificar os sinais de adoecimento, como acionar os canais de suporte disponíveis. Então, isso é importante. Não sei se alguém aqui um dia participou da CIPA. A CIPA nós participamos, primeiro com um curso de formação da CIPA, temos também cursos que são em paralelo de brigada de incêndio, de primeiros socorros, todas essas questões para que nós possamos agir caso seja necessário. Eu fui da CIPA por 3 gestões, eu particularmente gosto desse trabalho. As pessoas falam, é dor de cabeça, mas é divertido, porque você realmente tem que ficar atento a situações, por exemplo, nós tínhamos ali áreas onde cadeiras de rodas passavam com risco de queda. Então, a CIPA aciona o técnico de segurança do trabalho para que seja feito um trabalho junto com a administração, e com isso conseguimos fazer outro tipo de passagem para evitar riscos. É isso que nós fazemos dos riscos físicos. Agora, nós precisamos também pensar nos riscos psicossociais. A CIPA hoje, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, né, ela ampliou aí essa linha de alcance já há alguns anos. Então, nós precisamos preparar as pessoas para isso. E, veja, né, pensar em uma continuidade, isso é muito importante, principalmente em relação à saúde mental, processo terapêutico, ou rodas de escuta, de conversa, um diálogo franco. Toda essa questão é importante para que seja implementado, para pensarmos em como ajudar pessoas a se sentirem mais pessoas, e nós também. Eu preciso monitorar e revisar. Os riscos e as ações implementadas têm que ser monitoradas constantemente, e isso tem que ser registrado de forma a mostrar a efetividade das medidas adotadas pela instituição. Então, todo esse processo que começa ali com o GRO, ele vem
num crescente para que nós tenhamos uma documentação que realmente aponte que a escola está preocupada com a gestão dos riscos psicossociais da sua equipe, da sua instituição, para, no caso de uma fiscalização, eu poder apresentar essa documentação. Algumas coisas que, por exemplo, mas a minha escola vai dar o Total Pass, o El Hub, esses aplicativos que permitem acesso à academia, terapia, tudo isso, é uma ação, ok. Mas nós temos que também ver que, muitas vezes, pelo volume de trabalho, pelas cargas horárias duplas, jornadas duplas e triplas, a pessoa não tem, às vezes, tempo para acessar aquilo. Então, nós precisamos pensar em ações dentro do nosso horário, da nossa instituição, que tenham ali... Vocês devem lembrar que ainda é presente isso, mas uma época as empresas, principalmente empresas que eu digo do setor corporativo, metalúrgicas, automobilísticas, todas essas empresas, implementavam a questão da ginástica laboral. Então, ali, 10 minutinhos, passava aquele educador físico no setor para que todo mundo parasse com as mesas, se alongasse. Era um exemplo aí que nós tínhamos para a questão dos riscos ergonômicos, riscos físicos também. E aí, o que nós temos que fazer? E aí, cada instituição, gente, tem a sua realidade. Eu seria leviano de falar, faça isso, faça aquilo, não respeitando a realidade de cada um. Porque, na minha verdade, um professor aprende com outro professor. Eu não acredito que eu esteja aqui ensinando. Nós estamos aqui, embora numa live, eu falando, vocês ouvindo, tá aqui o chat, mas nós estamos trocando. Eu divido a minha experiência com vocês e quando vocês tiverem a oportunidade de fazer perguntas nos comentários, vocês estarão dividindo essa experiência comigo. Então, nós precisamos pensar, o que eu posso fazer na minha escola, na minha instituição, para melhorar e reduzir os riscos psicossociais da minha equipe de trabalho. Professores, gestores, os demais colaboradores, todos aqueles que estão naquela comunidade escolar. E lógico que vai acabar afetando também famílias, nós temos que pensar toda essa questão, alunos, todo um processo para que nós também minimizemos riscos, por exemplo, de um aluno que bate numa professora. E eu não estou falando de aluno adolescente, estou falando, às vezes, de aluno do fundamental, séries iniciais. E aí a família não dá o apoio necessário à escola, ou acha que tudo bem. Então, nós lidamos com outros problemas para além da nossa formação na educação. Os desafios aumentaram, a sociedade vai se tornando mais complexa e os desafios também se tornam mais complexos. Bom, quais são as consequências desse descumprimento, né? Essa é a questão. Gente, se vocês tiverem algum comentário a fazer, fiquem à vontade, tá? Porque eu estou com o chat aberto aqui também. Então, se tiverem algum comentário, porque aí nós vamos fazendo uma interação diferente aí, né? Então, vejam, né? Quem não cumpre a lei, nós teremos riscos jurídicos e administrativos. Deixa eu ver aqui a Daniela dizendo uma ação uma vez ao mês chamada Rede Cuidar, em grupo. Por exemplo, esse é uma ação válida, Daniela. Legal, porque assim, uma vez por mês você tem aquele psicólogo, mas a participação, o que nós temos que avaliar aí, Daniela? Por exemplo, a participação online. Esse seria uma terapia em grupo, vamos dizer assim, né? Será que as pessoas se sentem num ambiente seguro para poder realmente falar? Porque nós também temos essa questão, né, de trabalhar a nossa predisposição a falar aquilo que estamos sentindo. Nós não fomos alfabetizados emocionalmente. Eu falo muito isso quando eu dou formação e implementação da cultura de comunicação não violenta nas escolas. É algo que é muito difícil. E às vezes as pessoas também vou lá, vou falar com o psicólogo, vou me abrir, depois as pessoas vão comentar. Então, realmente é muito complicado. O ser humano é complicado, né? Nós não somos fáceis. Nós somos fáceis até a página 2. Então, mas é uma ação, esse Rede Cuidar, de repente, o que pode ser feito internamente a partir dessa intervenção para que as pessoas também se apoiem no dia a dia do seu trabalho, né? Além da questão do psicólogo. É para a gente pensar. Então, vejam, né? Multas, ações trabalhistas por danos morais, isso pode acontecer também, ou por assédio de forma geral. A escola pode ser responsabilizada civilmente pelo adoecimento de seus professores. E sem falar um dano à reputação institucional.
Quer dizer, de repente, naquela escola, vários professores estão afastados ali por burnout, por depressão. Poxa, o que está acontecendo nessa escola? Por nada, Daniela. O que está acontecendo nessa escola que as pessoas adoecem? Então, a nossa reputação também fica complicada. E além da multa, nós temos o custo humano, né? Nós estamos falando de pessoas, porque o não cumprimento tem esse adoecimento contínuo da equipe. Quer dizer, se nós estamos lidando, nós somos professores, somos instituições de ensino, nós lidamos com seres humanos, com pessoas. Se lidamos com pessoas, o nosso maior ativo são as pessoas. Todos aqueles que trabalham e também nossos alunos. Essa questão também é importante. Então, esse adoecimento contínuo da equipe, ele se torna complicado. Por quê? Vamos imaginar uma pessoa doente em família. A família toda adoece. O mesmo acontece no ambiente de trabalho. Se as pessoas começam a adoecer, as demais também. Aumenta o absenteísmo, que é justamente faltar para ir ao médico, pegar atestado, popularmente, como nós falamos. Com isso, nós temos uma queda na qualidade de ensino, porque não vai ter esse equilíbrio, né, esse centro, e perder talentos. De repente, as pessoas não ficam. Por quê? Porque começa a adoecer, eu preciso ir para outro lugar. Infelizmente, eu costumo brincar, mas é um brincar triste, que nós, professores, nos tornaremos vintage, né? Nos tornaremos raridade, porque está reduzindo cada vez mais o número de jovens procurando as carreiras da educação, né, de licenciaturas. Então, nós seremos aí artigos de luxo. Deixa eu ver, a lista dizendo, eu gostaria de ideias de ação que envolva todos do operacional administrativo. Olha, Lisa, eu vou te falar um pouco da experiência que eu tive numa escola, justamente com a questão da comunicação não violenta. Eu fiquei 6 meses ali trabalhando com essa escola, implementando toda a cultura, e envolveu a todos, desde o porteiro até o diretor. Não é mantenedor, que é uma fundação, mas até o diretor participou. Então, nós tínhamos sessões diferentes, tivemos formações diferentes, e também para os alunos e os pais. Então, são ações onde todo mundo participa. Nesses dias, principalmente o pessoal do operacional e administrativo, que é mais difícil, é um dia que nós precisamos não atender as pessoas de fora. Nós precisamos ter esse espaço para que todos possam participar. Vamos dizer que Lisa, eu não sei se é diretora ou coordenadora, vamos dizer que a Lisa é diretora, e ela está lá, se preparou para participar dessa atividade, como a Daniela colocou, e naquele dia, só BO, ela não consegue ficar ali, ela entra, sai, entra, então não vai funcionar. Então essas ações, elas precisam ser feitas num dia que realmente todos possam participar. O ideal é durante o expediente de trabalho, né? Porque nós temos também a questão das custas trabalhistas de convocação para o sábado, por exemplo, para fora do horário, todas essas questões. Mas a ideia, quando a gente fala em NR1, quando nós falamos em saúde mental na escola, é que todos sejam envolvidos. Então, por exemplo, com essa escola, eu tinha algumas sessões de mentoria com os gestores. Então, os gestores era o momento onde eles também, sabe, fala que eu te escuto, porque muitas vezes nós vamos segurando a bronca, eu falo, meu Deus, quem me dá colo, né? Quem me dá um abraço? Então, é pensar nessas ações. Por isso que eu disse há pouco, né, que as realidades são diferentes. Eu preciso entender como isso pode ser feito na sua realidade e na outra. Porque senão nós vamos cair naquele risco de tentar formatar o que é informatável. E o ser humano não tem um formato único. Não sei se consegui te ajudar eles. E com tudo isso aqui, né, eu coloquei, professores adoecidos não conseguem oferecer o melhor para os alunos. E lógico que isso vai impactar diretamente nos resultados da escola. Se nós não estamos... Vamos pegar esse clima louco. Eu estou aqui em São Paulo, sexta-feira, aquela chuva descomunal, esse final de semana, um final de semana maravilhoso. Quente. E aí eu adoeço, pego gripe, sei lá, igual esses dias um aluno meu com dengue, ele ficou dengoso. Você não tem como render. Você não está bem. Então você não vai dar o seu máximo naquela sua atividade. Então isso vai impactar também na qualidade da sua escola. Então o custo humano, torno a dizer, ele é maior do que o custo financeiro aí. Então, o que eu proponho, né? O que eu tenho feito aí em relação às escolas e outras instituições? É muito complicado você enfrentar essa jornada regulatória sozinho, porque já são tantas coisas que a escola tem que se preocupar, e aí nós temos que pensar na
consultoria especializada que não é simplesmente uma obrigação legal, mas uma vantagem competitiva, onde a segurança, agilidade e resultados mensuráveis para poder atender a escola e fazer com que a escola realmente tenha tudo isso em mãos. Quando eu penso em consultoria, e são desde 1990 trabalhando na educação, né, ao longo da minha caminhada, por nada, Lisa, eu aprendi que as escolas são diferentes. Eu fui assessor de várias editoras, e mesmo quando eu ia para as escolas da rede pública oficial, eu entrava em contato antes com a escola para entender a necessidade. Então, eu não acredito em um pacote genérico. Tá? Eu sou muito transparente nesse ponto. Aí, igual quando a Regina falou, Robson, você consegue? Sim, eu posso bater um papo sobre isso rapidamente. Né? Como diz meu filho, meu pai é assim, na frente de uma câmera, apertou o botão, ele sai falando. Então, isso é muito tranquilo. Mas cada escola tem a sua realidade. Então, o diagnóstico completo, ele tem que ser essa avaliação de nível técnico, de conformidade atual da sua escola, mapear as gaps, as lacunas, e priorizar as ações necessárias com base no risco real. Digamos que eu coloque, vamos, como eu usei aqui, então eu falo, olha, Liz, então vamos fazer o seguinte, vamos implementar aí uma formação da cultura de comunicação não violenta e paz na sua escola. E, de repente, não é esse o maior risco ou o maior gap da escola da Liz. Então, nós precisamos entender. Então, a primeira coisa é isso. Fazer um PGR personalizado. O GRO e o PGR, eles têm que estar de acordo com a linguagem e o contexto da sua escola. Ele tem que estar pronto para fiscalização, para os processos trabalhistas, seguir todo o roteiro do que a norma regulamentadora 1 coloca, mas ele tem que ser adequado à sua realidade. Os treinamentos e a sensibilização. E aí eu diria que sensibilização, vivências, eles têm um foco um pouco mais profundos, aí entra essa minha expertise como terapeuta também, para capacitar liderança, equipes, na questão da saúde mental, para que se reconheçam emocionalmente, para que reconheçam os riscos psicossociais e também, lógico, a comunicação e gestão de pessoas que não tem como eu deixar para segundo plano. Hoje nós falamos de relação humana. Eu sou professor do curso de RH no Senac e eu falo que eu não gosto do nome recursos humanos. Eu dou aula no curso de relações humanas, porque é isso que nós falamos o tempo todo. Então, como é que eu posso trabalhar isso numa vivência, uma sensibilização que envolva, por exemplo, mindfulness, envolva essas rodas de escuta, rodas de conversa, processos e dinâmicas que lidem mais com o emocional ou com autoavaliação emocional, onde as pessoas se sintam mais à vontade para se contemplar, né, se autocontemplar e não ter o que falar. E o suporte, né? Não adianta você iniciar um trabalho, muitas vezes, assim, uma preocupação que eu tenho como professor, e hoje não estou mais na gestão, mas por muito tempo fui gestor, coordenador, diretor, supervisor de ensino, e é que isso vire uma moda. Eu não quero que vire um modismo, no sentido de fazer, vamos colocar para ninguém nos cobrar, porque a saúde mental não é um modismo. Ela é uma necessidade humana, nós cuidarmos da saúde mental e emocional é urgente, aliás, já passou do urgente. Então, esse suporte, ele funciona para justamente acompanhar a escola nessa revisão de PGR. A questão, vai ter uma fiscalização, pediram para mudar isso, uma orientação jurídica, como é que eu faço em relação à educação? Olha, não funcionou essa atividade, estou com esse problema tal, de repente, olha, eu preciso envolver os pais. Então, cada instituição, cada escola tem a sua realidade. E é com base nisso que eu me coloco sempre nos trabalhos que eu desenvolvo com escolas, empresas ou mentorias individuais, porque cada pessoa tem o seu mundo, cada pessoa é um universo à parte. Eu costumo dizer que cada pessoa que eu encontro na vida, que eu tenho a oportunidade de encontrar, é uma dádiva que eu recebi. Falo isso aos meus alunos constantemente, não é à toa que nós estamos aqui agora nos falando, ainda aqui interneticamente falando, mas é uma dádiva, é uma oportunidade que eu tenho que ser muito grato, e sou muito grato a cada um de vocês, e ao universo por nos proporcionar esse momento. Então, o que pode acontecer, né? Quando eu tenho faço sem consultoria especializada, ou vou tentar fazer, porque é o que está todo mundo tentando fazer, eu tenho um risco do PGR genérico desatualizado, então torno a dizer, não caiam na tentação de usar as IAs para criar o seu PGR, o seu GRO, copiar da internet, porque ele precisa ser fidedigno à sua instituição. A exposição a situações e multas trabalhistas, porque se você não dá conta do que precisa, uma equipe sem preparo para identificar e reportar riscos, a gestão precisa estar preparada, principalmente.
Uma reatividade. O que é isso? Ah, surgiu o problema, eu vou agir. É aquilo, né? Quando, depois que o passarinho fugiu, eu fecho a porta da gaiola. E o gestor sobrecarregado tentando interpretar a legislação, porque já tem tanta coisa. Com a consultoria, nós oferecemos um PGR completo, atualizado e adequado à realidade escolar da sua escola. Essa conformidade legal, comprovada e documentada, a equipe capacitada e uma cultura preventiva instalada, porque isso é importante. Se eu consigo prevenir os riscos psicossociais, o ganho é muito grande. Uma proatividade, se eu antecipo riscos, eu já estou me preparando para que não ocorram crises. E aí o gestor, ele vai acompanhar, lógico, mas ele vai conseguir dar o seu foco na parte pedagógica e na experiência dos alunos. Então, como é que eu implemento na prática? Então, pensando aqui num ciclo, esse ciclo de gerenciamentos de risco ocupacional, ele não é um evento pontual, ele é um processo contínuo, como eu falei. Então, a documentação em cada etapa é fundamental para demonstrar a conformidade no caso da fiscalização. Então, você começa identificando os riscos, você faz ali todo o levantamento com questionários, são menos pessoas, entrevistas, tem várias formas. Avalia o risco, essa avaliação também tem uma tabela, as escolas estão no nível 2 de riscos psicossociais, e aí eu vou ver quais são os principais que eu preciso atuar por conta da severidade. Vou definir os controles, os meus KPIs, os meus indicadores, as medidas técnicas e organizacionais para ver se aquele processo está acontecendo, se ele está evoluindo positivamente. Implemento as ações. Só que eu implementar as ações, executo e treino a equipe. E aí nós vamos monitorar e revisar, que é acompanhar os resultados e o PGR. Então, é um processo, ele não é um processo rápido. Muitas vezes as pessoas acham que em uma semana eu dou conta. Não, gente. Ele tem várias etapas a serem preenchidas. A primeira etapa é a identificação, torno a dizer. Se você não souber quais são os riscos, você não consegue avançar com o processo de implementação da NR1 na sua escola. E aí nós vamos acompanhando, tá? É um ciclo mesmo. E aí quais são as vantagens, né? O ROI, o retorno sobre investimento em saúde mental? Para a escola, reduz expressivamente os afastamentos e as substituições emergenciais. Nós vamos ter, então, menor rotatividade, menor absenteísmo, vamos conseguir reter talentos pedagógicos, vamos melhorar o clima organizacional e a cultura organizacional. Teremos aí essa proteção jurídica, a conformidade com a legislação trabalhista, está de acordo com o que a legislação nos pede, e fortalecer a marca empregadora no mercado. É uma escola que tem essa preocupação. Para os alunos e professores, né, nós temos professores mais engajados que vão entregar aulas de maior qualidade, estão, vamos dizer, no pique para uma aula diferenciada e melhor ali. Um clima escolar mais positivo, que vai favorecer aprendizagem e desenvolvimento, porque vai favorecer também um diálogo melhor, uma cultura mais clara, as tentativas de inovação que podem dar erros e arrumarmos, e trabalhar numa instituição que valoriza o ser humano. Isso é o mais importante. Quer dizer, o professor deixa de ser um crachá, deixa de ser um ID, para se tornar realmente um ser humano. Alguns falam assim, é uma família. Não, não é uma família, porque família é relação primária e trabalho é relação secundária. Quando nós falamos a metáfora da família, é porque temos um clima agradável, onde as pessoas se conversam, se dão bem, mas vamos lembrar que são diferentes da família. Até porque na família, às vezes, nós não nos damos bem com todo mundo, né? Então, essa frase, nós estamos caminhando aqui para o fim da minha fala, para abrir para as perguntas, do Gandhi diz que as doenças são o resultado não só dos nossos atos, mas também dos nossos pensamentos. E essa frase vem bem de encontro. Nós sabemos da medicina psicossomática, por exemplo, as doenças psicossomáticas, quando a pessoa põe na cabeça que ela está doente, ela adoece mesmo. É um processo que nós sabemos que isso é medido cientificamente. Então, o nosso pensamento conta muito. E nós precisamos muito desse apoio. Então, não só os atos, mas pensar. E aí eu quero convidar a todos para o nosso curso Saúde Mental na Escola, Riscos Psicossociais e Estratégias de Bem-Estar, que acontecerá nos dias 12 e 19 de maio, das 9 às 12h30, na sede do CIESP, aqui em São Paulo, em Santo Amaro. As inscrições já, acho que logo já estarão abertas, vocês podem acompanhar aí no Instagram de cursos, a página de cursos, o site do CIESP, onde nós poderemos fazer algumas atividades práticas aí mesmo. Nós não vamos aqui, não daremos conta de fazer um PGR e um GRO, já vou deixar isso claro. A ideia aqui são ações. Colocar algumas ações para que vocês consigam já pensar nesse trabalho
e, ao mesmo tempo, quem participar também se cuidar um pouco, porque nós vamos ter muitas ações de autocuidado, porque é importante também, porque eu venho para fazer um curso, olha só, né, eu vou aí fazer o curso pensando na escola, pensando nos demais, e nós somos assim, professor é assim, mas eu também trago ações para que nós nos cuidemos um pouquinho durante esse curso, esses dias. Então eu deixo aqui o convite, espero encontrar com vocês lá, e aqui os meus contatos. Aqui o meu e-mail, meu WhatsApp, eu sou de São Paulo. Eu não pus meu Instagram, mas é Professor Robson Santos. Eu esqueci de colocar. E aí você tem isso também, para entrar em contato comigo, se tiver alguma dúvida, quer ter alguma outra ideia, bater um papo. Se eu estiver em sala de aula como professor, eu respondo depois, mas eu respondo a todos, com todo prazer e com todo carinho. Deixo agora, devolvo a palavra para a Rê, para a Bela, e a palavra para os nossos participantes aqui. Mais uma vez, muito obrigado por estarmos juntos, gente. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Robson, na verdade, a gente que agradece. Agora, uma coisa que me chama muito a atenção é o que você comentou do programa de gerenciamento de riscos, né? A gente precisa tomar muito cuidado, é aquilo que você comentou, né? Vamos fazer o questionário, né? Vamos pensar, cada um tem o seu, é que nem o regimento interno, né? Não pode comprar nada pronto, cada um tem o seu da sua escola, o que eu quero para a minha escola, né? Então, a gente precisa pensar nisso, montar direitinho, né? Hoje em dia, eu acho que as pessoas estão passando... Não, é estranho, mas desde a pandemia, né, Robson, eu achei que as coisas iam melhorar e piorar. Eu sinto as pessoas mais agressivas, não sei. Eu sinto isso, né? Eu concordo. Você concorda? Concordo, então, porque eu vejo assim, as pessoas falam, a pandemia vai mudar o ser humano. Eu nunca acreditei nessa fala. E o que eu vejo é que mudou, mas parece que para pior. É agressividade, as pessoas mais ansiosas, mais impacientes, menos amigas. Exatamente. Quer dizer, falta de respeito com o seu vizinho, com as suas coisas, a gente sente isso. Então, vamos pensar mais, né? Pensar mais no outro, né? Eu acho que é meio que por aí, né, Robson? Justamente. Eu tenho falado muito sobre a gestão humanizada, sabe? A gente precisa pensar muito nisso, porque o seu funcionário feliz, todo mundo cresce, né? Sim. Se você não tem uma gestão humanizada, Robson, a pessoa fica preocupada em pagar suas contas, preocupada do seu gestor que está ali, né, sendo agressivo com você ficando assim desmotivado, e isso você fica adoecido, né? Eu acho que NR1 veio para também salvar um pouquinho essa parte. É verdade. Né? Não é? Justamente. O Maeda está perguntando aqui, o público é diretores, coordenadores e mantenedores, Maeda é do Colégio Sorocaba, meu amigo, lá do Colégio Sorocaba, amigo de infância. Bem-vindo aqui. Eu acho que o público é educadores em geral aí, né? Eu acho que é para todos, não é isso? Então, o horário que a gente pensou mais, acho que vai ter mais mantenedores e gestores do que professores, né? Porque com nós certeza. Conseguimos encaixar na agenda aí por conta da urgência do tema, né? Foi. E o porquê presencial? Porque tem hora, como você falou, tem atividades que serão feitas, então não tem como fazer online, né? Justamente. Por isso que você veio com as orientações online e aí a gente faz aplicabilidade nesse curso, Sim. Não é isso? É isso, então, justamente. Robson, muito obrigada mais uma vez, né? Meu carinho enorme por você. É recíproco, você sabe que é verdadeira essa amizade de muitos anos, né, Rê? É verdade. Então, olha, muito obrigada, viu, Robson? Não sei se alguém tem alguma pergunta. Eu olhei aqui, só a última foi de qual público mesmo, né? Então, muito obrigada pelas pessoas que estiveram aqui conosco também presente, né? Por favor, não esqueçam de completar a avaliação. A avaliação, quem completa recebe o seu certificado. Para a gente é importante
nas avaliações, coloquem sugestões de curso, palestrantes, o que a gente precisa melhorar, nós estamos aqui para isso. O CIESP presta serviço para vocês, entendeu? Então, a gente está aqui para isso, tá certo? Então, por favor, façam, resolvam, completem a avaliação para a gente, tá bom? Beijo grande a todos vocês e uma excelente semana a todos. Obrigada, Robson. Fica com Obrigado Deus, a vocês. meu. Boa semana a todos, gente. Muita luz aí. E a gravação, e fica gravado, Eliane chegou atrasada, né? Vai ficar gravado no canal do YouTube do CIESP. Então, quem chegou depois no meio consegue assistir, compartilhar com os amigos, ou com os inimigos, né? Se não gostou, manda para os inimigos, né? Dá um like com a gente. Uma boa semana para vocês, muita luz, tudo de bom. Um grande abraço. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.